É, Deus. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque é muito fácil, quando eu levanto na madrugada, eu vou lá e coloco realmente o travesseiro debaixo do meu joelho para não doer. Quando eu procuro um tapete, puxo o tapete e boto debaixo do meu joelho. É muito cômodo. Só que quando a gente está muito necessitado do Senhor, a gente começa a fazer as coisas diferentes. A gente já não procura mais o tapete, a gente não procura mais a almofada. É, Deus. A gente já começa a sair da tua zona de conforto. Nós começamos a nos lançar no chão. E quando a gente começa a lançar no chão, a gente começa a falar para Deus, Deus me deixa até ficar aqui, não quero nem sair. Quando Deus começa a cobrar da gente o nosso momento de intimidade com Ele, é porque a gente já está afastado há muito tempo. É, Deus. Por muitas vezes a gente está numa rotina, eu vou para a casa do Senhor, eu cheguei lá, eu entreguei a minha oração, eu entreguei a minha adoração, eu ouvi a palavra, ou eu tive a minha oportunidade, e eu voltei para a minha casa e volto para a minha rotina. Mas Deus hoje, nesta manhã, está falando para cada um de nós. Precisamos sair da nossa rotina. Aleluia. Precisamos fazer alguma coisa diferente. Precisamos atrair a presença de Deus. Precisamos entender que o sangue de Jesus jorra na nossa veia também. E a gente não podemos ficar parados. Nós temos que viver momentos de mudança, de transformação. Aleluia. Porque quanto mais nós nos lançamos para Deus, mais nós somos impactados e mais nós somos transformados e mais nós temos para dar. Aleluia. Porque nós entendemos o quê? Porque se eu quero ser um canal para Deus, eu tenho que ter alguma coisa para dar. Igual naquela hora que aquele irmão chegou aqui, ele pediu oração porque ele sabia que aqui tinha alguma coisa para ele. Aleluia. De repente a palavra que ele queria ouvir simplesmente vai com Deus, Deus te abençoe. Por quê? Isso ia trazer para ele uma garra de que alguma coisa vai ser diferente para mim hoje. Aleluia. Nós não sabemos o que a pessoa, quando vem de encontro a nós, está precisando, mas nós temos que entender que somos canais para Deus. Aleluia, Deus. Temos que liberar para as pessoas aquilo que Deus já colocou em nós. A essência de Cristo que já está em nós tem que ser liberada para as pessoas que nos servem. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Conforme eu sempre falo, sempre que estou dentro do salão, é sempre alguém precisando de um socorro de Deus, é sempre alguém precisando de uma palavra. Começam falando do que aconteceu com ela, mas no fundo elas estão querendo uma palavra de ânimo. Vai com fé, vai com força, continua. Ou se há alguma coisa errada, você para, você não faz mais, faz diferente. Pede a Deus para te dar estratégia, para mudar o jeito que está fazendo. Elas estão sempre esperando uma palavra de nós, que saia da nossa boca, mas que venha até a elas e traga mudança. Então, dentro da igreja não é diferente. Quando a gente abraça um irmão, quando a gente coloca a mão sobre o ombro do irmão, a gente intercede por ele. Quando a gente vê as lágrimas saindo dos olhos dele, por quê? Porque Deus já está impactando ele. Aleluia. Está saindo da nossa boca. Aleluia. E quando hoje de manhã comecei a ler esse texto, logo de manhã quando eu abri o olho, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Aí Deus falou comigo assim, a filha de Jairo. E a gente sabe que é meia, né? 66 livros, e inúmeros versículos, inúmeros capítulos. Mas quando Deus determina aquilo que Ele quer, porque Ele quer falar conosco. É, Deus. Ele quer primeiro estar falando comigo, para depois falar com vocês. Aí quando eu comecei a ler essa história aqui, Jairo, ele era um homem que ele cuidava da sinagoga. Quando fala os príncipes, né, os principais da sinagoga, eram aqueles que estavam ali zelando pela sinagoga, zelando pelo templo. E Jairo era um desses homens. Mas ele sabia da forma de Jesus, ele sabia o que Jesus podia fazer. E quando ele entrou no momento dele de dificuldade, que ele logicamente também, eu sei que Jesus pode curar, eu sei que Jesus pode liberar, mas se ele fizer uma única palavra e um milagre chegar na minha casa, Aleluia.
Ele corre em direção a Jesus por quê? Porque ele queria o milagre para a filha dele. Aleluia, Deus. A palavra diz que a filha dele estava moribunda. Quer dizer, a filha dele já estava entre a vida e a morte. Daí quando às vezes chega numa casa, a pessoa está muito ruim, você fala assim, fulano está moribundo, fulano está mais para lá do que para cá. Então, era essa condição que estava a filha de Jairo. E ele, nesse momento aqui, a gente vê que ele pede a Jesus que pudesse acompanhá-lo até a casa dele. Para quê? Para que a filha dele pudesse ser curada. E o texto vai nos dizer que Jesus, ele não se detém. Jesus pega e vai seguindo. Só que uma multidão chega e começa a atrapalhar aquela movimentação de ida até a casa de Jairo. Essa multidão também não foi impedimento, porque o milagre da mesma forma aconteceu. Por muitas vezes tem multidões de problemas que chegam diante de nós, mas não é para nos fazer desanimar, mas é para nos impulsionar até a presença de Deus. Aleluia. É para nos levar mais rápido até a presença de Deus. Se você parar para analisar o desespero que estava dentro de Jairo, a minha filha está moribunda, a minha filha está quase morrendo, esse monte de gente na frente atrapalhando. Aí então você pode imaginar o percurso de Jairo. Aí vem aquela mulher do fluxo de sangue, atrapalha Jairo. E entre aspas, não atrapalhar. Mas eu entendo que aquilo ali também era para ativar a fé dele. Olha, Jesus está curando essa mulher aqui agora. Imagina quando ele chegar lá na minha casa, o que ele vai fazer pela minha filha. Aquilo estava acendendo dentro dele a fé, animando Jairo. E quando depois Jesus faz esse milagre aqui com essa mulher, que ela toca nele e é curada, Jesus então continua a sua caminhada até a casa de Jairo. E quando chega lá, ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Só 3 que ele leva com ele. Ele tinha 12 discípulos, né? Mas escolheu só 3 e levou com ele. Por que ele levou só 3? Como a igreja, digamos aí, tem 100 membros, 70 membros, não sei, correto, porque é um rodízio, né? Então, mas na hora que o pastor vai fazer visita, são aquele grupo de pessoas. Por quê? Porque tem aquele que, eu não posso, agora não dá. Por que isso? É porque aqui então tem aquele grupo que não dá. Porque se tivesse entre 100 pessoas, se as 100 fossem fazer uma visita, já dava um culto maravilhoso. É verdade? A pessoa não ia fazer, a casinha pequena não ia fazer nem o culto dentro de casa. Já ia botar na rua, fazer o culto logo na rua. Mas só que não, reduz. Por que reduz? Porque ali nesse meio dos discípulos de Jesus, nem todo mundo naquele período ali estava com a mesma visão, vestindo a mesma camisa. É igual às vezes a gente fala assim, quem dera, ou se fosse possível, se todo mundo tivesse a mesma visão que o pastor tem. Às vezes o pastor está falando, não, vai para a direita, o povo está querendo tudo para a esquerda. Aí o pastor fica lá puxando um, e puxando o outro, e puxando o outro, e trazendo para poder pegar a direção, o percurso correto. É, Deus. Aqui, quando a gente vê essa multidão aqui, atrapalhando, entre aspas, conforme eu falei, mas era para ativar. Então, quando a gente chega dentro da igreja, a igreja está lotada, um monte de gente, mas de repente Deus naquela noite só cura 2, 3, por quê? Porque as pessoas às vezes estão, mas não estão com a mesma visão. É, Deus. Então, aqui, essa mulher do fluxo de sangue, do meio daquela multidão toda, só ela tocou em Jesus de forma diferente de sair virtude. De repente, um culto lotado, mas só um toca o coração de Deus. É, Deus. Aqui na Bíblia me faz entender desse jeito. Aí depois dessa dificuldade toda, aí chega a mensagem para Jairo. Jairo, perturba mais o mestre não. A tua filha já está morta. Ele vendo Jesus praticando na frente dele, né? O milagre sendo praticado na frente dele. Mas o outro vem, mas não incomoda mais não, que já está morto. E Jesus diz, não, ela só dorme. Quando fala que ela só dorme, ou não se preocupe, simplesmente crer, aquele povo acha que Jesus está morto. Jesus continua aquele percurso, chega na casa, pega somente Pedro, Tiago e João, e os pais da criança, manda sair todo mundo, porque tinha muita gente na casa já chorando, desesperado, gritando, que tem gente que no velório grita, né? Esperneia, se joga no chão, diz que eu quero morrer junto.
pratica o milagre na vida. Aleluia, Deus. A menina só dormia. Jesus orou ela como se somente estivesse dormindo. E o milagre acontece. Jesus ainda fala assim quando aquela menina acorda: dá o que comer para ela. De repente ela estava apagada, ela de fome, brincando um pouquinho com a história. Porque ela deveria estar muitos dias sem conseguir comer direito, estava muito mal. Quando a gente entra num período muito profundo da enfermidade, a gente não consegue comer, a gente não consegue beber. É, Deus. Aí Jesus fala: dá o que comer para ela, quer dizer, dá força agora para ela, dá ânimo para ela, que ela já está pronta, já pode já voltar à atividade dela. Jesus ali estava falando para eles: não se preocupe mais, porque o milagre já aconteceu, essa menina não vai morrer mais. Então a confiança de Jairo em Jesus é a mesma confiança que nós temos que ter em Jesus. É, Deus. Às vezes a gente bate de frente com um problema tão pequenininho, mas a gente faz uma tempestade com aquele problema. A gente chora tanto, aí se descabela tanto, se desespera tanto. E às vezes um dia que o problema já está resolvido, mas para você era como se fosse uma eternidade. É, Deus. Então precisamos confiar em Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa fé, para que o nosso milagre venha a acontecer. Aleluia. Em nome de Porque Jesus. a Bíblia aqui, quando a gente lê dentro desse texto aqui, a fé daquela mulher, ela recebeu o milagre, a mulher do fluxo de sangue. E Jesus, logicamente, ele sabia o que estava acontecendo no redor dele. Portanto, ele perguntou: quem que me tocou de maneira diferente? Mas ele precisava ouvir aquela mulher falar: fui eu que te toquei. Porque ela acreditava que Jesus podia resolver. Deus. Não tinha mais nada para fazer. Somente Jesus poderia resolver o problema dela. E Jairo aqui estava na mesma condição. Só Jesus poderia resolver o problema dele. É, Deus. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente entende que o mesmo período que aquela mulher estava sofrendo com fluxo de sangue era um período em que aquela criança tinha nascido e agora estava morrendo. Então, quando dá esse exemplo aqui, significa o quê? Não importa o tempo que você está esperando pelo teu milagre. O que importa é que ele vai acontecer. Aleluia. Se é 1 ano, se é 2 anos, se é 10 anos, se é 12 anos, não importa. O que importa é que a tua confiança em Deus não pode parar. Aleluia, Você Deus. tem que dar continuidade. Ainda que você não esteja vendo acontecendo, mas você tem que ter fé que Deus vai operar um grande Em milagre nome de Jesus. e na vida da tua família. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então essa mensagem que